Rui Moreira de Carvalho é convidado desta noite do Closing Bell. Rui, boa noite. Comecemos precisamente por este tema que tem hoje grande destaque na edição do Diário Económico, este estudo sobre as estratégias que as empresas exportadoras têm adotado, mas de facto há estes números que mostram que atualmente 75% das vendas são feitas para a Europa. Mudarmos este tipo de número, quanto tempo é que demora? Boa noite. O tempo necessário para fazer as coisas bem feitas. O necessário que, enfim, que também não será possivelmente curto. Embora que seria o desejável tendo em conta a conjuntura, não é? E a conjuntura europeia. Claro, mas também importa não perder para menos mercado. Reparemos que as empresas, primeiro de tudo, quero dar os parabéns pelo excelente trabalho que fizeram, o Diário Económico fez, sobre a exportação ou a intensificação das nossas empresas. E se repararmos, entre as 5 ou 6 maiores empresas exportadoras, 3 são alemãs, que mostra bem a importância do mercado alemão para Portugal. E algumas com taxas de crescimento na ordem dos 20 e tal %, como foi a Galp, que não é portuguesa, mas enfim, mas a Continental e a Repsol. A Continental aumentou 24%, pneus, não é? E a Repsol de polímeros de plásticos aumentou 21%. Ou seja, a Europa é relevante para o mercado português, mas também é relevante para os restantes países do mercado interno, o que é perfeitamente normal. Nós, a última década e meia, desde a moeda única, nós ocupamos muito das trocas intercomunitárias. Portanto, não se trata aqui de estar a pensar em abandonar a Europa e tentar substituir todo o mercado europeu por outros mercados, até porque provavelmente isso não será possível. É como abandonar um amigo tendo a oportunidade de conhecer um outro amigo. Ou seja, uma coisa não implica a outra, podem ser acumulativas. E são mercados de perfis significativamente diferentes. O mercado europeu é um mercado maduro, tal e qual o mercado americano, o que obriga a concorrer por base da competitividade e muito próximos pela base do preço. Enquanto que, indo para mercados emergentes, muitas vezes o perfil de produtos que é procurado são um perfil com menor dita qualidade técnica. São produtos onde o preço é relevante, porque são mercados com níveis de crescimento económico menores. Portanto, são mercados e são exigências que estimulam menos a inovação e a competitividade? Não, a inovação é também aprender. A inovação não é só a nível de produto. A inovação pode ser outras dimensões. Pode ser a nível do processo, ou seja, como é que eu produzo, como é que eu comunico com os telespectadores, como é que eu organizo a minha linha de produção, a minha força de vendas e também inovar a nível de mercados. Ou seja, eu hoje vendo no meu mercado doméstico, no mercado nacional, eu vou tender a procurar mercados novos, a inovar. E cada mercado tem a sua especificidade. Não vale a pena eu ir tentar na terra, meu pai vive numa aldeia no norte de Portugal, e tentar vender produtos, pintar o cabelo vermelho e brincos no nariz naquelas pessoas. É uma inovação de facto, mas o mercado não está preparado para comprar. Aí está, não tem grande saída. Mas as apostas que têm sido feitas, tem-se falado muito ainda de uma aposta nos BRIC, mas é uma aposta que faz sentido. Quando olhamos para alguns sinais de abrandamento, obviamente são países que continuam com taxas de crescimento muito elevadas, mas estão todos a abrandar. É uma aposta correta para as empresas portuguesas? Pensar no Brasil, na China, na Índia? As empresas têm de pensar aonde conseguem criar valor. E aí podem ir para os mercados que possam parecer mais surpreendentes e outras ter sucesso, onde teoricamente outros podem ter lucro. Se nós pensarmos o grupo João Martins, no início da década de 2000, estava no Brasil, onde o grupo Sonai estava a ter um sucesso relativo, que aliás criou valor e vendeu com valor. Repare, se hoje a Sonai estivesse no Brasil, poderia ser o terceiro maior player do Brasil, que era, digamos, a modelo AMI Brasil. A Companhia Real de Distribuição Brasil. A João Martins, na mesma altura, investiu no Rio de Janeiro e não correu bem. Na mesma, digamos, com uma diferença pequena temporal de 1 ou 2 anos, investiu na Polónia, que era um mercado onde a língua era diferente, estava fora do espaço comunitário ainda, não conhecíamos, fisicamente estava muito longe e foi um sucesso. Ou seja, se perguntasse a priori entre investir no Rio de Janeiro, onde a cultura é próxima, a língua é a mesma, é muito semelhante, ou na Polónia,
à partida pensaríamos que o Brasil teria mais sucesso, e não foi. Portanto, nós temos que... Uma questão de fazer o trabalho de casa e ir à procura do mercado que se adapta a cada uma das empresas, em vez de um mercado genérico. O mercado, e no mercado inclui-se, digamos, as competências e as capacidades. Inclui as pessoas que você conhece, como diz muito bem, fazer o trabalho de casa e estudar bem o que é que você sabe fazer, aquilo que está preparado para fazer, qual é que é a sua resiliência, tem muito em voga a sua resistência. Está preparado para aguentar 1, 2, 3, 4 anos, no fundo é o tempo normal de estudar o mercado, de fazer os testes e depois, digamos, avançar e preparar-se para o ataque dos outros. E encontrar, é muito importante encontrar quem o pode ajudar. Terceiras opiniões. E nessa prospecção de mercado, as empresas portuguesas têm tido apoio suficiente da chamada diplomacia económica, ou as empresas não devem estar à espera dessa ajuda do Executivo? O Ruben, acho que já respondeu à questão. É que tudo o que vai com custos públicos é o dinheiro todos a favor de alguns. E, digamos, é relevante. A outra questão é como é que elas vão. Estão à espera que alguém a vá ajudar. Eu assisti de uma vez uma viagem, uma comitiva de um Estado de Estado, onde os empresários perguntaram ao Estado de Estado o que é que ele achava que iam lá fazer. Qual era o setor que deviam de apostar naquela área. Ou seja, estavam lá, como podiam estar a fazer outra viagem para outro mercado qualquer. O caso concreto foi para a Costa do Marfim, para Abidjan. Ou seja, é preciso fazer o trabalho de casa e é preciso saber fazer parcerias. Que é algo que nós não sabemos. Nós estamos muito orgulhosamente sós. E aí mais se vê que nós temos muitas dificuldades em abrir o capital das empresas. Dizemos, bom, a ideia é minha, eu tenho a ideia e vou com ela avançar e depois, quando eu tiver lucros, é que eu vou vender com valor a empresa. E muito mais difícil é libertar o controle da empresa. Há casos paradigmáticos de empresas que estavam a correr relativamente bem e não quiseram ceder o controle da empresa, acabaram por sofrer concorrências de players internacionais muito fortes e hoje estão com sérias dificuldades. E esse é um ponto importante até no financiamento, obviamente, das empresas, até numa altura em que há menos crédito. Nesse aspecto, as empresas portuguesas têm conseguido, apesar desta conjuntura adversa, ter o apoio por parte da banca para ir à procura de novos mercados? Poderiam ter mais se nós tivéssemos, se a economia portuguesa tivesse mais capacidade de liquidez. Acontece que está-se a ver com a Espanha, que nós considera-se hoje que nós negociamos tarde o pedido de resgate. Hoje tive a oportunidade de assistir a um debate muito interessante, precisamente sobre este tema de internacionalização, no Fórum para a Competitividade. Muito interessante em vários níveis, mas focando-nos aqui na área da internacionalização, dizia-se que nós, se tivéssemos pedido 6 meses antes, poderíamos negociar. E nós, naquele momento, não negociamos. Nós aceitamos as condições que nos foram impostas, o programa que nos foi imposto no memorando de entendimento. Ou seja, foi o nosso governo que pediu o apoio e foi o nosso governo que rubricou o contrato, digamos, com os financiadores, o governo e os 2 maiores partidos da oposição à data. Portanto, o que acontece é precisamente isso, é que nós temos muita pouca liquidez hoje, em termos do sistema financeiro, para apoiar as empresas, por exemplo, a nível de crédito para exportações, a nível de garantias bancárias, a nível do aumento de investimento no setor produtivo das exportações. Enfim, é aquilo que é possível. Finalmente, parte dos mercados para onde estamos a ir as pequenas e médias empresas, que é dessas que têm mais dificuldade em financiamento. Estou para mercados de expressão portuguesa, estamos a falar em Moçambique, estamos a falar de Angola e do Brasil. São mercados onde o sistema financeiro de Moçambique e Angola é relativamente pequeno, portanto é difícil de encontrar financiamentos locais, e no Brasil, e muitas vezes são tentados, e aí fica o alerta, a financiarem-se em moedas locais. Isso pode ser muito complicado em processo de desvalorização. Você há bocado falava dos BRIC, a crescer. O Brasil, por exemplo, já está com crescimento pífio. O último trimestre cresceu 0,2%. Tem andado significativamente. Ora, o que pode acontecer muitas vezes que os governos fazem para provocar a chamada aumento de competitividade é a desvalorização da moeda. E o que acontece? Você pede moedas local para se financiar com taxas de juros, mas você tem que consolidar nas contas nacionais. Se a moeda se cai 20%, quer dizer que todos os seus ativos lá valem menos 20%, mantendo você a dívida em moeda estrangeira.
Portanto, são processos que, por vezes, levam a sérios problemas, mesmo à morte, de empresas em processo de internacionalização, ou seja, o pouco cuidado que elas têm no chamada cobertura do risco cambial. Fica o alerta dado para os empresários que vão à procura de novos mercados. Rui, antes de olharmos para a questão europeia, passando pelos números da execução orçamental de Portugal, são números que reduzem um pouco a perspectiva de riscos e incertezas estarem a aumentar relativamente aos números finais? Rubem, a questão é Os riscos recorrente. e as incertezas estarão lá sempre. O maior risco é estarmos vivos, como dizia o professor Annie Lopes. É o maior risco, o maior milagre é nós estarmos vivos. É um dom da natureza. Se observarmos a diferença entre a execução do mês anterior e do mês de junho, nós ficamos realmente bem surpreendidos. Ou seja, houve uma forte recuperação no aumento das receitas fiscais e houve um controle da despesa. Tudo aquilo que nós dizíamos que era difícil de ser feito era o controle da despesa. Até agora, todas as medidas de ajustamento foram feitas a nível das receitas. E, finalmente, controla-se a despesa, sabendo que é através da redução de ordenados, enfim, e agora este mês vai ser através do subsídio de férias, enfim, e mais tarde através do subsídio de Natal. Mas, em rigor, é redução da despesa. A parte das receitas, há uma diminuição significativa a nível do IVA, mas se formos considerar que o que estávamos a passar do déficit, que o déficit real tinha sido, ao fim e ao cabo, de 7,9 para 4,5, é um ajustamento que nunca tinha sido visto. E acontecer, mesmo ficando em 5,3, que o Banco Português de Investimento sugere que possa ficar numa nota publicada a semana passada, e que os níveis, de facto, podem indicar que poderíamos estar entre 4,5% e 5%, já seriam excelentes. Digamos, ninguém pensaria, em rigor, que nós poderíamos atingir estes valores. Agora, não atingir os 4,5% para os mercados nacionais, de facto, por um bocadinho, morremos na praia. O que fica lá assinalado é que a meta não foi cumprida. A meta não foi cumprida. Mas, por outro lado, nós não podemos esquecer onde é que nós estávamos há cerca de 1 ano e meio. Estávamos com problemas de liquidez, tendo nós usado e abusado do endividamento. Portanto, nós não podemos agora, num curto intervalo de tempo, mudar tudo o que era o modelo de desenvolvimento, porque o que nós fizemos numa década, em 11 anos, crescemos 0,4% média ano. Ou seja, nós nunca faltou dinheiro e nós, repetindo nós, não crescemos. Ou seja, o modelo não funcionava. Abusávamos de instrumentos que percebemos que não funcionavam e, portanto, agora estamos na altura de tentar mudar este modelo e, a nível das exportações, estamos a conseguir. Agora, falta fazer muitas mais coisas, que são as tais medidas estruturais, que só se vai conseguir resultados daqui a uns anos. Portanto, eu não estou tão ansioso com a questão do crescimento. Eu estou mais preocupado se as reformas estão ou não estão a ser feitas a nível do apoio às empresas que se internacionalizam, que no fundo essas que estão na concorrência internacional, a nível do emprego em particular, mas que é um emprego sustentado e não um emprego miserável, subsidiado, e finalmente a nível da justiça. Acho que é muito importante nós combatermos tais custos de contexto, que é agilizarmos mais sistemas que permitam captar investimento. E captar investimento é que é o importante para Portugal, captar investimento estrangeiro, já que nós não temos poupança. E obviamente que o destino de Portugal estará ligado também ao que acontecer ao resto da Europa. As declarações de hoje do governador austríaco junto do Banco Central Europeu podem ser um sinal positivo, um sinal de que o BCE está aqui a mudar um pouco a postura e a abrir a porta a uma solução para esta crise que passe efetivamente pelo BCE? A crise passa pelo BCE, isso é conhecido há muito tempo. Mas diz muito bem, nós estamos a mudar, todos estamos a mudar. O que se passa em Espanha é um bom exemplo de políticas que eram feitas de uma perspectiva local, ou seja, regional. Espanha tem contas públicas muito melhor que Portugal. Espanha tem, mesmo o Eurostat anunciou anteontem, que o somatório da dívida cresceu de 68 para 102, portanto não é significativa, a nossa é 111% do PIB. Aliás, está 8% abaixo da dívida consolidada da Alemanha, portanto não é por aí que vem o problema. Agora, onde vem o problema é essencialmente da falta de coesão interna. Não sei se temos ideia, mas muitos alemães, o turismo em Portugal está a quebrar cerca de 20% a 30%, o turismo nacional.
mas estamos a ter uma forte entrada, nomeadamente de turistas alemães, que não vão para a Grécia com receio digamos, de um povo hostil perante as medidas do povo alemão. E, eventualmente vai acontecer mesmo com a Espanha, com as manifestações. Ou seja, nós temos aqui uma janela de oportunidade de replicar quase o que aconteceu na Segunda Grande Guerra, onde Portugal ficava ali num cantinho meio perdido, que parece que não chegava cá nada. E isto começa a ser pensado. Começa a ser pensado que nós somos um povo ordeiro, não é cordeiro, é um povo ordeiro, não é a mesma coisa, é um povo ordeiro e que quer resolver os seus problemas. E depois somos um povo, porque temos a noção de ser uma só nação, nós não temos problemas de linguistas ou problemas culturais e étnicos, como, por exemplo, Espanha tem. E então pode haver aqui uma coesão, pode haver aqui um refúgio simpático para Portugal, por exemplo, a nível de turismo, que também é um bem transacionável, também implica um forte receptor das importações. E é importante que Portugal descubra outros setores de atividade para acompanhar essa aposta nas exportações, precisamente a questão do turismo. Não se pode colocar todas as fichas, digamos, quem viaja este fim de semana anterior com esta regata que assistimos dos veleiros em Lisboa, que estava a sociedade, eu fui lá com os meus filhos, que estava a sociedade toda a observar. Quem viaja, ontem estive em Cascais, um tempo magnífico, cheio de turistas, portanto, o Algarve, o Norte, nós temos umas regiões muito simpáticas e temos um povo hospitaleiro. Nós, por regra, somos bem dispostos, recebemos as pessoas bem. Temos outras questões que serão menos simpáticas, mas temos que profissionalizar a área do turismo, como, por exemplo, a Madeira soube fazer e os Açores começam a replicar. Penso que a Madeira é um bom exemplo de uma região que soube encontrar no turismo uma vocação e uma criação de valor. Aí vemos bem. Quanto às questões que dizia que descobriu outras fileiras, elas aparecem naturalmente. Aparecem naturalmente. Estas empresas que o vosso trabalho refere, as mais importantes, a Dirup, muitas. Agora, que estão a exportar bem, mas há muitas empresas, pequenas empresas, que de repente descobrem que já Born Global, por exemplo, eu amanhã vou ser arguente de uma tese do MBA no ISCTE, de uma jovem que faz uma tese que é Born Global exportação para a China. O que acontece? É um chamado Diogo Tavares, um jovem que vai fazer o novo contacto para a China e começa a exportar vinho agora para a China. E nasce logo a exportar vinho logo para a China. E estamos a falar de 200 mil garrafas, portanto, já com algum significado para uma empresa com 3 anos, não é? Portanto, ou seja, esta crise provoca o engenho. E nós tivemos um trabalho notável feito, precisamente o Fórum para a Competitividade, surgiu a partir do Plano Porter, onde identificavam clusters que, de facto, estão agora a emergir. Estamos a falar do calçado, estamos a falar da cortiça, estamos a falar do vinho. Ou seja, nós temos identificados já o que é que nós podemos fazer bem, o que é que nós sabemos criar vantagens comparativas, como dizia David Ricardo, melhor que os outros. Agora, esta crise vai ser muito importante para que promova jovens empreendedores que criam estas situações e não estejam, digamos, cobertos por todo aquele manto dos bens não transacionáveis que iam buscar os melhores elementos. E, no fundo, fazer uma concorrência desleal para com as empresas que queriam emergir, mas não tinham quadros ou tinham dificuldade de financiamento, porque onde é que, por exemplo, o sistema financeiro está atrapalhado? Porque ele tem vocacionado em 4 setores que hoje têm problemas. Qual é que é? É o imobiliário, é 30 mil milhões com as empresas de transportes, embora muito não esteja colocado em Portugal, mas vem cá ter, é 6 mil milhões com os municípios e é o sistema empresarial do Estado. Ou seja, nós andamos, desculpa, as PPPs, nós andamos, as parcerias público-privadas, nós investimos muito, o Sr. Financeiro investiu muito nessas fileiras, porque não era interessante estar a olhar para o jovem que tinha um projeto de 300 mil, 400 mil euros. Não, hoje vai-se olhar para esse projeto, é preciso aprender a fazer, mas vai-se olhar esse projeto, porque esse projeto é que potencialmente irá criar valor e esse projeto é criar riqueza para criar emprego e para Portugal poder crescer novamente. Rui, obrigado pela presença neste Closing Bell. Obrigado, Rubem. Até para a semana.